Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. O canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. E antes de começar esse vídeo, eu já vou logo avisando para vocês que esse vídeo vai ser bem longo. Pode ser que chegue a 1 hora de duração ou mais, porque eu vou estar trazendo a história completa e detalhada, que na verdade é um resumo de um livro que eu li sobre um caso intrigante que aconteceu na Nova Zelândia na década de 50, sobre duas meninas, duas adolescentes que tiveram uma relação de amizade muito intensa, só que essa acabou se tornando uma relação de amizade doentia. Elas tinham obsessão em estar sempre juntas o tempo todo e até fugiam de casa para se encontrar todos os dias. A história, no final das contas, terminou em crime quando uma das meninas matou a própria mãe com a ajuda da amiga, acreditando que assim as duas viveriam juntas para sempre e que elas teriam liberdade para viver essa relação. Esse caso, inclusive, inspirou o filme Almas Gêmeas, que é do ano de 1994. É um filme muito bom, estrelado pela atriz Kate Winslet, que se tornou bastante conhecida por ter sido a protagonista do filme Titanic. Ela era o par romântico do Leonardo DiCaprio. No filme Almas Gêmeas, ela fez o papel da Juliette Hume. Almas Gêmeas é o filme que, quando eu vi, me pareceu até bonito a relação de amizade que as duas meninas tinham, apesar de ser doentia em alguns aspectos. Mas quando eu cheguei na parte final do filme, foi aí que eu fiquei chocada, muito impactada, porque as meninas mataram a mãe de uma das garotas para continuarem sempre juntas. As duas tinham muitas coisas em comum, né? Histórias de doença, relação familiar que era conturbada, mas o que mais uniu as duas é que elas gostavam muito de escrever, de criar histórias imaginárias. Tanto é que a Pauline, uma das garotas, mantinha um diário que ela escrevia junto com a amiga. O roteiro do filme Almas Gêmeas, inclusive, é baseado no diário dessa garota. É um caso real que aconteceu na década de 50, época em que havia muito conservadorismo, preconceito, e as meninas eram tão grudadas uma na outra, né, que isso chegou a levantar suspeitas que as duas eram lésbicas. A família de nenhuma delas aceitava essa possibilidade de homossexualismo, né? Ainda mais naquela época. Por isso eles fizeram de tudo para separar as duas, e isso acabou levando as garotas a premeditarem a morte de uma delas, achando que assim elas ganhariam mais liberdade para viver essa relação. E como elas eram menores de idade, não foram condenadas à pena máxima. Hoje as meninas são duas senhoras, né, na faixa dos 80 anos, elas ainda estão vivas, inclusive, e uma delas se tornou uma escritora de sucesso, conhecida pelo pseudônimo de Annie Perry, já tendo vendido mais de 26 milhões de exemplares pelo mundo todo. E o mais engraçado é que ela fez sucesso escrevendo sobre crimes, sobre casos policiais, sendo que ela mesma havia cometido um crime na adolescência por ter ajudado a matar a mãe da amiga aos 15 anos de idade. Então, nesse vídeo, eu vou trazer a história completa e detalhada sobre o caso das meninas. Eu vou começar dando uma descrição, né, como era cada uma delas, como começou a relação de amizade que se tornou doentia, como essa amizade levou as duas a cometerem um crime no qual mataram a mãe de uma das meninas, como foi o desfecho do caso, a punição que elas tiveram, como elas seguiram a vida depois disso, e como a Juliette, uma das meninas que mais tarde passou a se chamar Annie Perry, se tornou uma escritora de sucesso. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias.
Bom, eu vou começar a narração dando a descrição de cada uma das garotas que protagonizaram a história, Juliette Hume e Pauline Parker. Eu vou começar pela Juliette. Juliette Mario Hume nasceu em Londres no dia 28 de outubro de 1938, um ano antes de ter iniciado a Segunda Guerra Mundial. Ela era filha primogênita do Dr. Henry Hume e Hilda Hume. O pai era físico e trabalhava como assistente-chefe do Observatório Real de Greenwich. Na infância, Juliette era considerada uma menina inteligente, muito ativa, exigente, criativa, precoce, obstinada e que tinha uma certa intolerância à crítica. Ela tinha muita imaginação, era cheia de fantasia e gostava de brincar de ensinação por horas, até que seus amigos ficassem entediados. Ela gostava de fingir que era uma fada ou fazer qualquer outro papel da fantasia. Só que desde a infância ela teve que lidar com situações complicadas por ter tido problemas de saúde. Aos 6 anos, durante o inverno de 1944, Juliette contraiu uma bronquite que evoluiu para pneumonia grave, da qual ela quase morreu. Ela ainda permaneceu doente por 2 anos seguidos e praticamente tinha que ficar confinada em casa. Até que no final do ano de 1946, quando Juliette tinha 8 anos, ela voltou a contrair pneumonia. Então, o médico da família aconselhou que ela fosse mandada para algum lugar onde o clima fosse mais quente. Então, os pais mandaram ela para Bahamas, onde ficou por 13 meses com a família. No final de 1947, o pai recebeu uma oferta para cargo de reitor de uma universidade em Christchurch, Nova Zelândia. Então a família se mudou para lá em outubro de 1948. Na Nova Zelândia, no início de 1949, Juliette foi mandada para um internato particular em Hawke's Bay, na Ilha do Norte. Só que ela não estava gostando muito de lá, e em menos de um ano ela saiu. Daí, ela passou a frequentar uma escola primária e secundária que ficava perto de sua casa. E quando terminou a fase primária, ela foi mandada para uma escola particular para meninas anglicanas. Só que dessa vez, os pais não estavam satisfeitos com aquela escola, pois a menina era inteligente, com QI de média 170, e os pais acharam que a escola não estava estimulando ela academicamente. Então os pais decidiram mandar ela para uma escola secundária para meninas em Christchurch, que era um estabelecimento bem maior que eles acreditavam que iria estimular mais a menina intelectualmente. E foi então que no ano de 1952, quando Juliette começou a estudar ali, ela conheceu uma garota com quem logo se identificou. A garota se chamava Pauline Parker, e as duas iniciaram uma história de forte amizade que terminou numa terrível tragédia que chocou não só a cidade, como também Nova Zelândia e, consequentemente, o resto do mundo. Agora eu vou dar a descrição da Pauline. Pauline Von Parker nasceu no dia 26 de maio de 1938 em Christchurch, Nova Zelândia. Ela era a segunda filha de Herbert Deteve Rippers, 43 anos, e Honora Mary Parker, de 29. Só que os dois, apesar de viverem juntos, nunca se casaram porque Herbert era casado com outra mulher no papel, o que fez de Pauline sua filha bastarda. E como lá era uma cidade muito conservadora, ainda mais naquela época, isso não seria muito aceito pela sociedade. Só que mesmo assim, eles tiveram mais 3 filhas, sendo que uma delas morreu ao nascer e a outra ficou internada por ter síndrome de Down. O pai de Pauline trabalhava como gerente em uma empresa atacadista de pescados. A mãe administrava uma casa onde recebia pensionista. Assim como a amiga Juliette, Pauline também teve que lidar desde muito cedo com dificuldades por ter problemas de saúde. Aos 5 anos, ela desenvolveu osteomielite, uma inflamação na medula óssea. Então, ela ficou vários meses no hospital e durante 3 anos ela passou por sofridos tratamentos e operações dolorosas. Sendo assim, ela passava a maior parte de seu tempo na cama, enquanto suas irmãs brincavam lá fora. O passatempo favorito dela era se perder na leitura e na escrita, onde deixava sua imaginação criar asas. Isso fez com que os pais tivessem receio de que ela tivesse se tornado uma menina introvertida, já que ela preferia passar a maior parte do tempo escrevendo do que conversando com eles. E quando ia para a escola, ela sofria de dores crônicas nas pernas e andava mancando. Por isso, ela foi dispensada das atividades das aulas de educação física.
Os professores consideravam ela uma garota madura, séria, brilhante, escritora muito talentosa, cheia de imaginação. Até que quando Pauline tinha 11 anos, ela passou a frequentar a escola onde conheceu a melhor amiga Juliette. Até então, ela praticamente não tinha amigos, mas quando conheceu Juliette, a vida dela mudou de forma impressionante. Depois que elas se encontraram, elas logo se uniram. Como eu tinha falado logo no começo, as duas tinham muitas coisas em comum. Eram inteligentes, criativas, tinham muita imaginação e gostavam muito de escrever. Tanto que dali para frente as duas passaram a compartilhar desse hábito da escrita. E ainda tinha o fato das duas terem sofrido por doenças ao longo dos anos, o que fez com que elas fossem dispensadas das aulas de educação física. Enquanto os outros colegas praticavam esporte, as duas passavam a maior parte do tempo escrevendo juntas, e assim elas se tornaram inseparáveis e desenvolveram uma relação obsessiva de dependência uma da outra. Nenhuma delas tinha experimentado tal tipo de amizade antes. A Juliette era uma menina alta para a idade dela, magra, autoconfiante, era também bonita, atraente, olhos azuis acinzentados, cabelos castanho claros na altura dos ombros e falava com um refinado sotaque inglês. Já Pauline era mais baixa do que a amiga, tinha cabelos pretos encaracolados, olhos castanhos e andava o tempo todo com uma carranca de raiva, que era uma característica marcante dela. Quando Pauline foi para a casa de Juliette pela primeira vez, ela de cara ficou muito encantada. A casa era muito bonita, o ambiente familiar era sofisticado, muito diferente do dela. Então Pauline passou a viver na casa da amiga, literalmente falando. Ela ia para a casa da amiga quase todos os dias. As duas moravam a cerca de 5 quilômetros de distância uma da outra. Pauline ia para a casa da amiga de bicicleta e mesmo com dor nas pernas, ela ficava 45 minutos pedalando ansiosamente até chegar lá. A Juliette, inclusive, ensinou Pauline a montar em um cavalo que ela tinha em casa. Ambas gostavam de cavalo, mas quando a amiga ensinou a Pauline a montar, ela passou a gostar de cavalo ainda mais. Tanto que Pauline pediu aos pais que dessem um cavalo de presente para ela, só que os pais se recusaram a dar. Então Pauline ficou com raiva deles e passou a ficar ainda mais na casa da amiga. No início, os pais das duas estavam até satisfeitos com a amizade das meninas. Só que, à medida que essa relação foi ficando mais intensa e a obsessão crescia, eles começaram a ficar preocupados. As duas eram praticamente loucas uma pela outra, e quando não estavam juntas, elas se tornavam temperamentais e se irritavam com facilidade. Inclusive, quando elas não estavam juntas, elas se falavam por telefone e ficavam penduradas na linha até que os pais não deixassem mais. Juntas, elas começaram a criar e escrever uma história cheia de fantasia, criando personagens fictícios e até brincavam de encenar dentro dessa história. Ali, a Pauline interpretava a personagem Gina e a Juliette era a Débora. Elas até pediam para suas famílias lhe chamarem por esses nomes. Na casa de Juliette, elas se esgueiravam pelos jardins e encenavam seus personagens fictícios sob o luar. Para as meninas, essa vida de fantasia era muito mais feliz do que a vida real. Até que na primavera do ano de 1953, a amizade delas sofreu um revés. Foi quando os pais de Juliette estavam planejando uma viagem de 3 meses para a Inglaterra. Eles iam deixar a menina sobre os cuidados da família da amiga. Só que ela foi diagnosticada com tuberculose. Então, ela foi forçada a ficar 4 meses em quarentena e isolamento em um hospital. Resumindo, ela teve que ficar esse tempo longe da amiga. E a única coisa que distraía a Juliette no hospital era passar o tempo lendo, escrevendo e enviando cartas para a amiga. Embora os pais estivessem preocupados pelo estado de saúde dela, eles também ficaram aliviados pelo acontecimento, porque eles achavam que com a filha longe da amiga, essa amizade que estava fugindo muito do controle iria se esfriar. Nesse período,
Com a Juliette isolada no hospital e a Pauline ficando mais tempo em casa, Pauline se interessou por um rapaz chamado Nicolas. Ele era um dos internos da mãe dela, então parece que ele morava com a família dela, alguma coisa assim. Ele era um jovem universitário e a Pauline tinha só 14 anos. Até que, em muito pouco tempo, os dois foram flagrados na mesma cama pelo pai da garota, e então o rapaz foi expulso daquela casa. A Pauline não contou sobre esse caso para a amiga dela. Então, os pais da Juliette voltaram de viagem da Inglaterra. A menina foi autorizada a voltar para casa e se recuperar. E para ajudar na recuperação dela, a Pauline foi convidada a ficar mais tempo na casa da amiga, e foi aí que a amizade delas acabou ficando cada vez mais intensa. As duas continuaram escrevendo romances juntas, que para elas era uma coisa brilhante. Daí elas tiveram a ideia de ir juntas para Nova York publicar seus livros, por acreditarem que eles seriam muito procurados. Na cabeça dela, elas iriam para Hollywood e iriam poder transformar seus livros em filmes. E o pior é que elas realmente levaram essa ideia adiante. Elas começaram a economizar dinheiro para viajar para Nova York e começaram também a roubar lojas e a furtar coisas de seus pais. Até que ainda no ano de 1953, aconteceu o fato que causou turbulência na família de Juliette, que foi algo que ela não aceitou muito bem na época. Foi quando surgiu um cara na família dela. Ele se chamava Walter Perry. Ele era canadense e chegou na cidade da família em Nova Zelândia, com sede em Londres. Em pouco tempo que ele chegou lá, ele foi apresentado à família de Juliette. Eles logo se tornaram grandes amigos, especialmente da mãe da garota. E a partir do final do ano de 1953, ele passou a morar em um apartamento anexo à casa da família. Aí acabou que ele e a mãe de Juliette se apaixonaram e decidiram ter um relacionamento em segredo. Na verdade, eles não queriam causar sofrimento aos filhos da mulher, esfregando na cara deles essa verdade. Afinal, ela ia ter que se separar do pai de Juliette, pedir divórcio e tal. O pai de Juliette já estava ciente desse caso e pediu para a esposa que ela fosse discreta diante dos filhos e dos amigos. Só que eles não tinham muitos amigos em comum, então acabou que esse novo relacionamento da mulher começou a gerar muita fofoca. Para se aproximar mais da menina, Walter comprou o cavalo dela, pelo qual ele pagou 50 libras. Assim como os pais dela, Walter também estava ciente dos planos da garota de viajar para Nova York com a amiga para publicar seus livros. Um belo dia, as famílias das duas meninas decidiram se reunir para conversar sobre a preocupação deles em relação à amizade delas, que estavam ficando cada vez mais fora do controle. A situação havia chegado a tal ponto que as duas até tomavam banho juntas e dormiam na mesma cama. Para os pais das garotas, aquilo não era saudável e eles ficaram cada vez mais preocupados com o passar do tempo. A Pauline se distanciou cada vez mais da família, tanto que ela passou a maltratar os pais e os irmãos. Então a mãe decidiu levar a garota ao médico. Ela explicou para ele o que estava acontecendo com a garota, então o médico a examinou e depois falou para a mãe dela que suspeitava que as duas amigas tinham um relacionamento homossexual, que as duas eram lésbicas. E foi aí que a mãe ficou mesmo com o cabelo em pé. Naquela época, isso não era aceito pela sociedade de jeito nenhum. Se até hoje o preconceito ainda existe, imagina nos anos 50. Naquela época, a homossexualidade era considerada uma doença mental grave. Então, a mãe foi procurar a família da amiga da garota, falou sobre a opinião do médico, então todo mundo concordou em fazer de tudo para separar as meninas. E nesse meio tempo, o pai de Juliette renunciou ao cargo de reitor da universidade onde ele atuava. Não se sabe ao certo por qual motivo. Durante todo o tempo que durou a amizade das meninas, até janeiro de 1954, elas escreveram juntas quase 6 romances, poesia e uma ópera. Até que, a partir dali, começou a ocorrer eventos que causaram mais turbulência na vida das duas meninas. Durante as festividades da Páscoa de 1954,
Um belo dia, a Juliette pegou a mãe na cama com Walter, seu novo namorado. Ela não ficou totalmente surpresa pelo ocorrido, já que suspeitava do novo relacionamento da mãe. Porém, ela ficou profundamente chateada. Ela foi conversar com o pai sobre isso, que explicou para ela que estava se separando da mãe. E foi aí que o mundo de Juliette desabou. A Pauline também ficou sentida, porque para ela, a família da amiga era também a família dela. E para completar, o pai de Juliette informou para as duas filhas que iria para a Inglaterra trabalhar na empresa britânica de pesquisa atômica. Em seguida, ele iria viajar para a África do Sul, passar uma temporada lá. Ele pretendia mandar a Juliette para lá, porque o clima na África do Sul era mais quente e ele achava que isso ia ser bom para a saúde dela. E com isso, Juliette e Pauline ficaram arrasadas. Elas iam ter que ficar de novo longe uma da outra, e com isso, os planos que elas tinham de viajar juntas para Nova York e Hollywood iriam por água abaixo. A solução que Juliette enxergava para essa situação era que a amiga fosse com ela para a África do Sul. Aí elas decidiram que o dinheiro que haviam economizado até então para as passagens para Nova York seriam gastos na passagem de Pauline para a África do Sul. Então, a Juliette falou com os pais sobre essa ideia de levar a amiga. Eles disseram que só iriam concordar se os pais de Pauline deixassem. Na verdade, eles já sabiam que os pais da amiga não iriam concordar de jeito nenhum. Afinal, o propósito dos pais, tanto da Juliette quanto da Pauline, era mesmo de separar as duas. Só que eles não queriam falar isso para elas. E como as meninas eram muito ingênuas, elas acreditavam que havia uma saída para nunca se separarem. A Pauline foi falar para a mãe dela sobre a ideia de viajar para a África do Sul com a amiga, e para o desapontamento dela, a mãe foi bem clara ao dizer que não daria permissão de jeito nenhum para viajar com a amiga, e ainda falou que não deixaria ela passar um tempo com a amiga antes que ela fosse partir. Isso fez com que tanto Pauline quanto Juliette criassem muito ódio da mãe da Pauline, porque na cabeça delas, a mãe da Pauline seria o único obstáculo que pedia a garota de viajar para a África do Sul. Elas acreditavam que se pedissem permissão para o pai de Pauline, ele iria deixar. Na verdade, elas não sabiam que a família de ambas não estavam medindo esforço para separá-las. Então, com esse pensamento, diante da recusa da mãe de Pauline, as duas traçaram um plano que inclusive a Pauline deixou até escrito no diário dela. Era um plano que, na cabeça ingênua das duas, permitiria que elas ficassem juntas para sempre: matar a mãe de Pauline. O plano das meninas era matar a mãe de Pauline de tal forma que desse a entender que havia acontecido um acidente. A Pauline então escreveu em seu diário tudo sobre o crime que ela planejava com a amiga, como seria a dinâmica dele, escreveu como se sentia em relação a isso. No diário, ela demonstrava que estava muito animada, cheia de expectativas e muito ansiosa para esse evento que seria o dia do assassinato da mãe dela. Tanto é que, quando finalmente chegou o dia em que o crime de fato aconteceu, ela havia escrito com letras impressas no topo da página do diário: Dia do evento feliz. Então, conforme os planos das meninas, elas fingiram para os pais que haviam aceitado que iriam se separar. Até que, um belo dia, a Pauline convidou a mãe dela para dar um passeio e tomar café no Victoria Park, que era um parque que ficava nos arredores da cidade onde elas viviam. Nesse passeio, iriam ela, a mãe e a amiga Juliette. Ela programou esse evento poucos dias antes da amiga ir embora, o que dá a entender que seria um evento de despedida da amiga que iria partir. Na verdade, isso fazia parte dos planos das duas para matar a mãe da Pauline. A mãe dela, quando foi convidada para o passeio, por incrível que pareça, ficou aliviada, porque na cabeça da mulher, esse passeio parecia ser um sinal que a filha dela finalmente aceitou que iria se separar da amiga. Até que no dia 22 de junho, que foi quando aconteceu o crime, a Juliette primeiro foi para a casa da amiga para almoçar com a família dela. E assim que elas almoçaram, o pai e a mãe de Pauline tiveram que sair de casa.
Aí a Pauline, junto com a amiga, até ajudou a mãe a lavar os pratos. E logo em seguida, as três seguiram juntas rumo ao Vitória Park, onde seria o passeio. O parque era um lugar situado nos cumes e vales que descem do Pão de Açúcar e tem vistas panorâmicas das cidades de Christchurch, Canterbury Plains, Pegasus Bay e Southern Alps. Eu não sei se o parque ainda existe, mas naquela época ele era muito popular entre os turistas e moradores da cidade onde as meninas viviam, por ter uma grande variedade de caminhos para andar por entre árvores, flores e arbustos. Ao chegar lá, a Juliette, a Pauline e a mãe dela foram primeiro tomar chá em um quiosque para logo em seguida partir para a caminhada. Até que, às 15 horas, as meninas levaram a mãe de Pauline por um caminho isolado por uma área arborizada. Quando elas estavam a cerca de 420 pés do caminho, perto de uma ponte de madeira, a Juliette deixou cair uma pedra cor-de-rosa e a Nora, a mãe de Pauline, se abaixou para pegar. E no que a mulher se baixou, a filha dela tirou do casaco um meio tijolo que estava enfiado em uma meia, e então ela aplicou o primeiro golpe na nuca da mãe. A mulher, muito assustada, tentou se defender, mas a Pauline continuou aplicando nela vários golpes seguidos, sem dó nem piedade. A Nora ainda continuou tentando se defender. Então foi a vez de Juliette de entrar em ação. Ela tirou para fora uma meia cheia de tijolos e aplicou vários golpes violentos na mulher. Aí começou a espirrar sangue por todos os lados e as meninas continuaram batendo na mulher até o rosto dela ficar completamente desfigurado. Quando elas terminaram a ação, foi como se finalmente tivesse caído a ficha na cabeça delas, pela merda que elas fizeram. Elas saíram correndo, gritando em desespero, completamente sujas de sangue em direção ao quiosque de chá, até que elas se aproximaram de um casal que elas avistaram pelo caminho. Eles ficaram muito assustados por ver as meninas naquela situação chocante, cobertas de sangue. Aí a Pauline, histérica, começou gritando: "É minha mãe! Aconteceu uma coisa terrível! Ela sofreu um acidente! Eu acho que ela já está morta! A gente tentou carregar ela, mas ela é muito pesada! Ela tropeçou várias vezes e bateu com a cabeça! A cabeça dela bateu várias vezes enquanto ela caía!" E a Juliette falando: "É verdade! É a mãe dela! Ela está toda coberta de sangue!" Aí o cara foi logo correndo para a direção de onde as meninas tinham vindo até encontrar o corpo da mulher. Só que assim que ele achou o corpo, logo de cara ele teve a impressão de que aquilo não foi um acidente, conforme as meninas tinham relatado. Até porque o rosto dela estava completamente desfigurado. Então eu acredito que dava para ver, né, logo de cara que a mulher tinha sofrido muitos golpes na cabeça devido à situação que ela se encontrava. O cara, muito chocado, voltou para o quiosque, ligou para a polícia e para a ambulância. A ambulância levou o cadáver da mulher e logo em seguida as meninas prestaram depoimento para a polícia. Elas sustentaram a versão de que aquilo foi um acidente. Só que quando a polícia revistou a cena do crime, não demorou muito para eles acharem as meias das meninas, né, encharcadas de sangue, cheias de tijolos dentro. Então, a história do acidente não colou para a polícia. E eles, obviamente, chegaram à conclusão que, na verdade, o que tinha acontecido foi um crime de homicídio. O patologista do hospital revelou que havia 45 lesões na cabeça do corpo da mulher, sendo que dessas lesões foram 24 fraturas pelo rosto e pelo couro cabeludo e mais 21 fraturas na frente do crânio. E disse ainda que todas as lesões indicavam ter sido golpes de tijolo. E havia também hematomas na garganta, o que indicou que ela foi segurada à força pelo pescoço enquanto sofreu os golpes. A polícia rapidamente percebeu que aquilo realmente foi um caso de um assassinato brutal, cujas principais suspeitas apontadas foram Pauline Parker e Juliette Hume. Então, para prosseguir as investigações, a polícia foi para a casa de Juliette e ali eles entrevistaram as meninas separadamente. E só depois de repetidos interrogatórios, as meninas acabaram confessando o crime e então foram presas. Os quartos das meninas foram revistados e a polícia encontrou os diários de Pauline, onde ela havia deixado escrito tudo sobre o crime que ela havia premeditado com a amiga. A polícia tomou isso como a prova do crime.
A Juliette, que também gostava de escrever, também tinha um diário. Só que, por incrível que pareça, a polícia não conseguiu encontrar nenhum diário ou qualquer coisa escrita na casa dela, o que leva a crer que os pais dela, ou talvez a própria Juliette, tenha jogado fora os seus escritos antes que a polícia chegasse para prendê-la. Juliette Hume, que na época tinha 15 anos, e Pauline Packer, que na época tinha 16, ficaram aguardando o julgamento pelo assassinato de Honora Mary Packer. As duas foram submetidas a uma bateria de exames físicos e psicológicos nas 6 semanas entre o assassinato e o julgamento. 2 semanas após o crime, enquanto Juliette estava na prisão aguardando o julgamento, o pai e o irmão dela partiram para a Inglaterra. Honora Packer foi enterrada em um cemitério da cidade onde vivia com a família. A mãe de Juliette continuou morando lá por um certo tempo, até que ela acabou decidindo sair de lá e se mudou junto com seu novo marido, Walter Perry. Os dois venderam os bens que possuíam para pagar pela defesa de Juliette e foram morar em Port-Levis, onde a família tinha uma casa de férias que ficava a 12 milhas da cidade de Christchurch. O julgamento aconteceu na Suprema Corte de Nova Zelândia. Foi um acontecimento que gerou repercussão não só pela cidade de Christchurch, mas também pelo mundo todo. Pauline e Juliette se declararam inocentes por insanidade. A promotoria descreveu um crime como assassinato frio e insensivelmente planejado, cometido por 2 garotinhas altamente inteligentes e sãs, mas precoces e de mente suja. Trechos do diário de Pauline foram introduzidos para ilustrar esse argumento. Os advogados de ambas as meninas basearam sua defesa na insanidade e apresentaram vários psiquiatras para testemunhar. O julgamento durou quase 6 dias, terminando em 28 de agosto de 1954. O júri levou apenas 2 horas e 12 minutos para rejeitar a alegação de insanidade de Juliette e Pauline e as considerou culpadas de assassinato. Antes da sentença, o juiz perguntou para as meninas se elas tinham algo a dizer e nenhuma delas respondeu. Aliás, em nenhum momento elas demonstraram qualquer tipo de emoção, remorso ou arrependimento. Como as duas eram menores de idade, elas foram isentas de pena de morte, conforme as leis do país na época. O momento do julgamento foi a última vez em que Pauline e Juliette puderam se ver. Dali em diante, elas foram obrigadas pela justiça a se separar definitivamente. Isso significa que elas nunca mais poderiam se encontrar novamente, senão a punição seria muito mais severa para elas. Inclusive, elas foram proibidas até mesmo de se comunicarem por qualquer meio. E dessa forma, elas foram mantidas encarceradas, cada uma em prisão separada. O crime gerou revolta e indignação do público, que queria uma punição mais dura para as meninas. Juliette foi considerada pelo público como a parceira dominante da amizade e, consequentemente, recebeu o tratamento mais severo. Após a conclusão do julgamento, a mãe dela finalmente conseguiu se divorciar do pai e pôde então se casar com Walter Perry. E os dois acabaram optando por sair da Nova Zelândia no dia 11 de setembro de 1954 e retornaram para a Inglaterra. A Juliette foi presa na notória prisão de Mount Eden, que ficava em Auckland. A carceragem continha alas separadas de detentos do sexo feminino e masculino e tinha a reputação de ser a prisão mais dura do hemisfério sul. A construção do Mount Eden foi levantada no final do século XVIII e seu projeto foi baseado nas crenças da época de que suas prisões deveriam ser lugares desagradáveis e sombrios a serem temidos. A Juliette, que era uma jovem de apenas 15 anos, passou por situações na prisão que não foram nada fáceis. Dentre os detentos, ela era a única menor de idade. Nos 3 primeiros meses de prisão, ela foi mantida em confinamento solitário em uma cela minúscula. E quando foi liberada do confinamento solitário, ela foi submetida a trabalhos forçados, nos quais ela chegou até a desmaiar. Então, ela foi enviada para trabalhar costurando uniformes. As condições na prisão eram muito duras nos primeiros meses. Ela disse em uma entrevista, muitos anos depois, que na prisão ela não podia comer frutas, não tinha acesso a livros, lá também era muito frio e passava muitos ratos. E ela tinha que lavar ainda pensos higiênicos à mão.
Com o tempo, as condições na prisão foram ficando mais fáceis para ela. Então, ela foi autorizada a retomar seus estudos com a ajuda de ex-colegas acadêmicos do pai, que foram autorizados a visitá-la na prisão para ensinar as matérias. E ela passou com notas altas em matérias como História, Geografia, Inglês e Latim, e passou também em exames de admissão para a universidade. Durante o tempo em que ela esteve encarcerada, ela não recebeu a visita de nenhum membro da família. No entanto, ex-colegas de classe e alguns amigos da família a visitaram. Juliette passou 5 anos e meio presa no Monte Eden. Depois, ela foi transferida para um centro de detenção juvenil nos arredores de Wellington, capital de Nova Zelândia. Até que no final do ano de 1959, logo depois de completar 21 anos, Juliette foi libertada da prisão em segredo, recebendo uma nova identidade anônima e deportada para fora do país. Ela viajou para Roma, onde foi recebida pelo pai, que a levou para a Inglaterra. A libertação de Juliette só se tornou pública 2 semanas depois dela ter sido deportada. Já Pauline foi diretamente enviada para um centro de detenção juvenil nos arredores de Wellington, que inclusive foi o mesmo lugar onde a Juliette terminou de cumprir a pena dela. E como era de se esperar, a relação de Pauline com a família após o crime passou a ser praticamente inexistente. Afinal, ela havia matado a própria mãe com a ajuda da amiga. Tanto é que o pai não esteve presente no dia do julgamento e da sentença dela, o que dá a entender que ele ficou extremamente magoado com a filha por ela ter cometido o crime. Ele só a visitou uma vez na prisão e acredita-se que essa tenha sido a última vez que eles se viram. Durante o tempo que ela passou no centro de detenção juvenil, ela se converteu ao catolicismo romano e se tornou católica devota. Ela prosseguiu os estudos para obter certificado escolar e passou em provas de ensino médio em matérias como desenho, design, matemática, inglês, francês, latim e maori. E logo depois ela passou para o vestibular e começou a faculdade de artes, que ela terminou depois de sair da prisão. Antes de Juliette ter sido transferida para a prisão onde Pauline se encontrava, Pauline foi enviada para outra prisão para evitar que as duas se encontrassem novamente. Ela foi enviada para uma carceragem em Paparua, perto de Christchurch, e lá ela foi visitada por familiares e amigos. Depois que Juliette foi deportada da Nova Zelândia, Pauline recebeu uma nova identidade e foi libertada em liberdade condicional. Durante esse tempo, ela foi monitorada de perto. Ela se matriculou na Universidade de Auckland e completou seu bacharelado e depois se formou como bibliotecária. Quando seu tempo de liberdade condicional terminou no ano de 1965, Pauline saiu da Nova Zelândia e se mudou para a Inglaterra. Ela passou a morar na cidade de Kent e trocou também de nome. Ela passou então a se chamar Hilary Nathan. Lá ela fez um curso de formação de professores e logo em seguida conseguiu um emprego dando aula para crianças com deficiência mental em uma escola especial da região, onde ela acabou se tornando vice-diretora. Quando Pauline, que agora se chamava Hilary, se aposentou, ela se mudou para uma pequena vila perto de Rochester, em Kent, e abriu uma escola de equitação para crianças. Ela morava em uma casinha de 3 quartos, escassamente mobiliada, sem rádio ou televisão, mas com uma sala cheia de bonecas e um grande cavalo de balanço. Todo fim de semana, 6 meninas da aldeia limpavam os estábulos atrás do chalé onde Pauline criava cavalos. Ela também costumava frequentar a Igreja Católica Romana dos Mártires Ingleses em Rochester. Só que essa vida, até então tranquila de Pauline, começou a se abalar quando, no ano de 1994, foi lançado o filme Almas Gêmeas, que é baseado na história real de 2 meninas que tiveram uma relação doentia de amizade na década de 50. Com o lançamento do filme, repórteres e jornalistas foram à procura dela. E quando o repórter apareceu em sua porta querendo saber detalhes sobre a história, ela negou que fosse Pauline Parker e que não tinha nada a dizer sobre o caso. Vizinhos relataram que ela era uma mulher muito quieta e muito profissional em seu trabalho com as crianças que ela amava e que ela parecia ser muito legal. Ela nunca falou para ninguém sobre seu passado e ninguém fazia a menor ideia de quem ela foi em Nova Zelândia.
Os membros da igreja que ela frequentava ficaram surpresos ao saber sobre o passado dela. Uma mulher falou que é difícil acreditar, já que ela parecia ser uma mulher tão boa, e que saber sobre essa história acabou sendo um choque terrível para todos. Sua irmã Wendy, que ainda morava em Nova Zelândia, disse aos repórteres que Pauline estava vivendo a vida que sempre sonhou em ter quando menina, estabelecer um lugar pelo país e ter um estábulo de cavalos. Ela também falou que Pauline lamentava profundamente pelo passado e que estava tão arrependida que passava a maior parte de seu tempo orando. Ao longo dos anos, Wendy e Pauline se comunicavam por cartas e Pauline também enviava dinheiro para os sobrinhos em Nova Zelândia. Wendy optou por nunca confrontar a irmã sobre fatos do seu passado. Entretanto, após o lançamento do filme, o passado de Pauline inevitavelmente veio à tona e por isso ela acabou decidindo sair da Inglaterra e se mudou para a Escócia. Dessa forma, ela fez o possível para escapar de seu passado. E lá, ela vive até os dias de hoje uma existência solitária em uma pequena caverna em Bury. E lá, ela ensina crianças a montar cavalos e também frequenta a igreja católica todos os domingos. A Juliet, quando foi para a Inglaterra depois de ter cumprido a pena, ela passou a morar com a mãe e o padrasto. Assim como a Pauline, ela também trocou de nome, assumiu nova identidade e passou a se chamar Annie Perry, sendo que o sobrenome ela pegou do padrasto, que se chamava Walter Perry. De 1962 a 1964, ela trabalhou por um tempo como aeromoça em Northumberland, Inglaterra. Depois, ela passou a trabalhar como assistente de compras de uma loja de departamentos em Newcastle, Inglaterra, de 1964 a 1966. E assim, ela conseguiu juntar dinheiro o suficiente para realizar seu sonho de infância, que era morar na Califórnia, Estados Unidos. Ela chegou lá durante o Verão do Amor, em 1967, e aos 29 anos se tornou corretora de imóveis de uma empresa em Los Angeles. Enquanto morava na Califórnia, Annie foi apresentada por um conhecido à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e lá se tornou mormon. Annie Perry nunca desistiu de seu sonho de se tornar escritora. Enquanto trabalhava durante o dia, ela passava as noites se escrevendo sem obter nenhum sucesso comercial. Em Los Angeles, ela trabalhou em vários empregos, até que, quando soube que seu padrasto estava gravemente doente, ela voltou para a Inglaterra em 1972 para ajudar sua mãe. Então, ela ficou morando com eles por um tempo. Enquanto isso, seu pai lhe deu uma pequena quantia de dinheiro para comprar uma casa e uma pequena mesada para permitir que ela se concentrasse em sua escrita. Com a ajuda do pai, ela foi acampar em um pequeno chalé que ficava ao norte dos pântanos de Dachshund, e quando ela reformou a casa, ela pôde se dedicar absolutamente à escrita. Ela escrevia incansavelmente, a não ser quando ia para a igreja católica aos domingos. Depois de ter enviado vários manuscritos aos editores e esperar ansiosamente a resposta deles e ter sofrido rejeição, ela finalmente escreveu um livro sobre mistérios de assassinato que foi aceito para publicação e foi lançado em 1979. Então, finalmente, aos 39 anos, Annie Perry, ou Juliet Hume, alcançou sua ambição de vida de se tornar uma escritora publicada. Com seu primeiro sucesso, ela começou a trabalhar em um ritmo frenético para conquistar seus leitores e sua reputação. Com seu sucesso literário, particularmente na América, vieram recompensas financeiras. E com isso, ela se mudou para uma pequena vila na costa leste da Escócia, que ficava a 80 quilômetros ao norte de Inverness, para onde sua mãe havia se mudado após a morte de Walter Perry. Lá, Annie Perry comprou um celeiro com vista para o mar e o transformou em uma casa luxuosa. Quando o filme Heavenly Creatures foi lançado em 1994, um jornalista de Nova Zelândia revelou ao mundo que a famosa romancista de mistérios de assassinato Annie Perry, na verdade, era a assassina adolescente Juliet Hume. Quando a notícia foi divulgada, Annie estava publicando seu 19º livro. Ela ficou muito surpresa com isso e ficou também com medo de que essa notícia destruísse sua carreira como escritora. Ela não estava ciente de que o filme sobre a história seria lançado, na verdade nem a Pauline sabia. Annie disse em uma entrevista que era injusto, que tudo que ela tinha batalhado para construir um lugar na sociedade como uma pessoa decente estava sendo ameaçado por terem produzido um filme sem ninguém ter entrevistado ela antes. Segundo ela, no tribunal, quando ela era menor,
Ela não teve permissão para falar e de repente ela teve que ouvir todas essas mentiras sendo contadas e que tinham feito até um filme sobre isso. E tudo que ela pensou naquele momento é que a vida dela iria desmoronar. No entanto, a divulgação do filme acabou sendo lucrativa para as vendas de seus livros. Desde então, ela deu inúmeras entrevistas ao longo dos anos para promover seus livros e nunca demonstrou muito remorso pelo crime. Anne Perry acredita que já pagou sua dívida com a sociedade. Em 2006, um repórter perguntou a Anne se ela já havia pensado no assassinato em algum momento. Ela respondeu que não, que isso só deixaria ela mais atormentada e isso não ajudaria ninguém. Ao ser questionada se ela já pensou em sua vítima, ela respondeu que também não, e que a vítima era uma pessoa que ela mal conhecia. No filme, as meninas foram retratadas como lésbicas, mas Anne disse em uma entrevista que, embora o relacionamento delas tivesse sido obsessivo, as duas não eram lésbicas. O que é mais extraordinário é que ambas as mulheres que cometeram um assassinato brutal e terrível do outro lado do mundo teriam escolhido se estabelecer na Escócia a cerca de 160 quilômetros de distância uma da outra, onde ambas passam vidas muito reclusas. Anne Perry, ao saber que Pauline Parker morava tão perto, disse que não tinha planos de entrar em contato com ela. Pauline, que não tem rádio, televisão ou qualquer outro meio de comunicação moderno, pode nem estar ciente de que sua melhor amiga, que ajudou a assassinar sua própria mãe, mora na Escócia. Bom, para terminar esse vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre essa história que eu pesquisei, que eu tive todo o trabalho em trazer a história completa e detalhada, por isso que esse vídeo ficou tão longo. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, porque esse vídeo já está bem extenso, né? Bom, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei sabendo através de um livro que eu li que mencionou sobre esse caso muito brevemente, se eu não me engano, eu acho que foi o livro Serial Killers, Anatomia do Mal. Inclusive o livro tá aqui na minha estante, aqui desse lado. Aí eu, curiosa que eu sou, né, eu fui assistir o filme e quando eu assisti, depois que eu assisti até o final, eu fiquei chocada, tanto é que eu decidi pesquisar esse caso mais a fundo. Daí eu decidi trazer a história completa, que na verdade é um resumo que eu fiz de um livro que eu encontrei na internet, que conta a história todinha das meninas, como foi o crime, como que a relação se tornou obsessiva, o que aconteceu depois desse caso, depois delas terem cumprido a pena, né? Eu tinha pesquisado na internet antes, em vários sites, mas as encontrações que eu encontrei em sites sobre esse caso foram muito rasas, assim, vamos dizer assim, né? Foram muito vagas. Então, como eu não gosto de trabalhar com informações muito rasas ou muito vagas, eu decidi correr atrás de mais detalhes, até que eu encontrei um livro da internet, do qual eu resolvi fazer o resumo. E sobre esse caso, gente, eu penso o seguinte: eram duas adolescentes que tinham uma relação doentia de amizade na década de 50. Eu acho que quando se trata de adolescente, é natural que nessa fase a pessoa desenvolva algum tipo de obsessão. Eu não estou dizendo que isso é aceitável, eu não estou falando que isso é normal, mas a tendência disso ocorrer nessa fase assim de adolescência, eu acho que é muito grande, porque a adolescente normalmente não vê muito limite nas coisas, entendeu? Ainda mais que a adolescência é uma fase de descobertas, os sentimentos ficam muito confusos. A pessoa não tem muita maturidade para lidar com as coisas, para lidar com as emoções, principalmente. Então, nessa fase, assim, a tendência é que ela desenvolva alguma obsessão, que pode ser na amizade, no namoro, em algum jogo, algum hobby, alguma coisa que ela gosta de fazer. Ela pode acabar caindo em algum vício. Enfim, na adolescência, eu acho que a pessoa está numa fase que é muito vulnerável. Então, ela pode acabar se deixando facilmente se manipular, ou pode acabar se deixando facilmente levar por uma situação que pode acabar trazendo algum tipo de prejuízo. Pode ser um prejuízo grande, um prejuízo pequeno, entendeu? Eu, inclusive, já trouxe aqui para o canal o caso de uma menina, que é um caso brasileiro. Se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro caso criminal que eu trouxe para esse canal, que é o caso de uma garota que com apenas 13 anos foi se relacionar com um homem bem mais velho, que dava aulas de música para ela. Os pais dela não aceitavam esse relacionamento, os dois acabaram mantendo essa relação às escondidas,
E a história terminou em tragédia. Eles fizeram um pacto de morte, no qual eles decidiram fugir juntos, foram parar em um motel e lá eles decidiram se matar. Se vocês quiserem saber, se vocês quiserem assistir o vídeo, caso alguém aqui não tenha assistido, é o caso da Gabriela Murat e Marcos Maronês. Então eu acho que quando se trata de adolescente que desenvolve algum tipo de apego de forma obsessiva, eu acho que não dá para julgar muito, porque a pessoa está numa fase que é muito vulnerável. Claro que não justifica a pessoa ter cometido um crime, mas a sociedade cai em cima e apedrejar, ainda mais quando se trata de adolescente, aí eu acho meio complicado, entendeu? No caso dessas duas meninas, teve impunidade? Teve. Só que bem ou mal, depois disso, elas conseguiram seguir a vida delas, entendeu? Elas conseguiram seguir adiante sem ter cometido nenhum crime. Elas tiveram que mudar de país, porque a sociedade não tolera casos de crime. Crime não dá para tolerar mesmo, isso eu super compreendo. E quando o cara é um psicopata, a pessoa nunca vai deixar de ser um psicopata. E esse pode ser o caso daquelas duas meninas da década de 50, entendeu? Porque, como eu narrei, elas não demonstraram remorso pelo crime que cometeram, entendeu? Então, realmente é inaceitável pessoas assim continuarem livres. Mas eu também acho que, acima de qualquer coisa, todo mundo está sujeito a cometer erros na vida, todo mundo está sujeito a passar por qualquer coisa, por qualquer tipo de situação, por mais bizarro que seja. E aquilo também, né? Tem de tudo nesse mundo. Então, eu acho que se tem uma coisa que existe acima de tudo, acima de qualquer erro que uma pessoa cometa, é o perdão, entendeu? Então, eu acho que o perdão deve ser praticado. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo ter ficado longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que foi passado, o que foi narrado também. E se vocês tiverem qualquer informação para acrescentar sobre esse caso, esse canal está aberto para qualquer troca de informações. Fique à vontade também se vocês quiserem sugerir algo para eu pesquisar algum caso criminal. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Obrigada pela sua paciência. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!